Vocês que abram suas Bíblias em Gênesis, capítulo 5, versículo 18 a 24. Gênesis 5, do 18 ao 24. Esse será o nosso texto da exposição agora. Diz assim: Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Sou mineiro, venho do norte de Minas. Lá é uma região chamada região sertaneja. E como o nome diz, tem bastante sertanejo. E eu me lembro do meu pai. O meu pai, ele é um homem simples que cresceu lavrando o solo e em sua simplicidade sempre me ensinou preciosas lições. E uma das coisas que ele sempre me ensinou, eu ainda muito pequeno, é a arte da contemplação. Ele que não tinha muito estudo, ele sempre me fazia olhar para as coisas que eu não observava na vida, com a sua característica de observação e fazer links preciosos com a vida. E eu me lembro de uma música que ele gostava muito enquanto ele ficava nesses momentos reflexivos. E todas as vezes que eu escuto essa música, eu me lembro dele. E vocês provavelmente conhecem os versos: nessa longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Essa metáfora de que a vida é uma corrida é comum, é frequente, tão comum que nós falamos que quando nossas vidas estão movimentadas, a gente fala que está uma correria. E só que essa metáfora, ela não é nova, não é recente. A Bíblia, ela diz que homens viveram e andaram durante a estrada da vida com Deus. No texto que nós lemos aqui em Gênesis 5, nós temos o exemplo de um desses homens que andaram nessa estrada da vida com Deus. E nós veremos o que é viver e andar com Deus, respondendo algumas perguntas sobre o nosso texto, e mais especificamente sobre Enoque. E a primeira dessas perguntas era: quem era Enoque? Mas para a gente poder entender isso, é necessário esclarecer algumas coisas sobre esse texto nosso de Gênesis 5. Porque isso aqui é uma genealogia. A genealogia, ela foi colocada na Bíblia porque ela tem um papel muito importante. Ela é como se fosse um estilo literário específico. E esse estilo literário tem algumas características. É uma história comprimida, é uma história sendo contada de maneira rápida. Eu, quando viajava, recentemente viajei para a cidade dos meus pais, e eu fui comprar um lanche na praça e caí na besteira de não levar dinheiro vivo. Assim que eu cheguei lá, fui pagar, eles disseram que não aceitavam cartão e, desconfiados, perguntaram de quem eu era filho. Nas cidades do interior isso é muito comum. E eu disse: não, sou filho, é que eu sou o Luiz Lacerda Júnior, eu sou filho do Luiz Lacerda. Aí eles perguntaram: quem é pai do Luiz Lacerda? Eu falei o nome do meu avô. Quando eu falei o nome do meu avô, ele começou a contar a história que ele tinha vivido com o meu avô. Diz que pegou meu pai no colo e até me carregou no colo. Com 3 nomes, eu contei a história de 3 gerações. Para o judeu, uma genealogia é isso. Quando eles liam essas listas de nomes, eles estavam relembrando toda uma história que estava acontecendo aqui. É característica de uma genealogia isso. E nem todos os nomes que tem na genealogia, eles são as pessoas
que viveram no total. Os nomes que são colocados numa genealogia, eles são escolhidos a dedo e com propósito. Por exemplo, em Mateus capítulo 1, nós temos a genealogia de Jesus. E é característica de uma genealogia também ter apenas nomes de homens. Mas em Mateus capítulo 1 nós temos o nome de 4 mulheres. Todas essas 4 mulheres já quebram os paradigmas comuns de uma genealogia normal, que é esperada para o povo judeu. E todas essas 4 mulheres elas não eram do povo judeu, elas eram gentias. O que combina bastante com o propósito do Evangelho de Mateus, que é escrever o Evangelho para um público judeu, apontando que Jesus é o Messias esperado e profetizado no Antigo Testamento, mas mostrando que essa salvação não ficou restrita ao povo judeu, mas aponta para o povo gentil. É por isso que o Evangelho de Mateus termina com o texto da grande comissão: ide por todo mundo, fazer discípulos. E esses discípulos tinham que ser de todas as nações. Ou seja, o Evangelho não era apenas para os judeus, mas também para os gentios, aqueles que não eram judeus. E lá no começo, nós já temos um gostinho, um tira-gosto disso, quando as 4 mulheres que não faziam parte do povo judeu são incluídas lá. Os nomes que temos aqui na genealogia do capítulo 5 são nomes selecionados, específicos, colocados aí com a intenção. E é por isso que nós temos que nos atentar para o nome Enoque, porque ele está aí com a intenção. Mas uma coisa que nós temos que nos atentar quando nós falamos de Enoque é porque uma genealogia normalmente segue um padrão. Se vocês olharem para o texto, versículo 18 diz que Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Versículo 19: depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Aí o próximo versículo já dá o saldo total da vida de Jared. Foram 962 anos e morreu. Então o padrão aqui dessa genealogia do capítulo 5 é falar que a pessoa viveu alguns anos, teve um filho. Depois desse filho ele viveu mais alguns anos, teve filhos e filhas. E depois dá o saldo total da vida dessa pessoa. Mas o padrão aqui foi quebrado quando nós olhamos para Enoque, porque não apenas falou do total de anos que ele viveu, não apenas falou quantos anos ele viveu antes de ter o primeiro filho, mas fez uma nota, uma observação sobre ele, falou que ele andou com Deus. É por isso que a ênfase do nosso texto está aqui, porque esse padrão ele quebrou apontando para esse aspecto específico, assim como o padrão lá de Mateus 1 é quebrado com as mulheres, apontando para a graça que iria se estender para os gentios. Mas quem foi Enoque? A Bíblia, ela registra 4 Enoques, todos no livro de Gênesis. No capítulo 4 de Gênesis nós temos um Enoque, mas esse Enoque é filho de Caim. Nós sabemos da história, porque Deus, e vimos aqui com a nossa liturgia, que em Gênesis 3, o homem e a mulher pecaram contra Deus. E os seus descendentes, eles refletiram esse pecado que é natural em nós, a nossa natureza pecaminosa, a nossa total depravação. Eles tiveram Caim e Abel, mas Caim matou Abel. Mas Caim teve filhos também. E da linhagem de Caim nasceu uma pessoa que foi nomeada, um homem que foi nomeado como Enoque. Está lá em capítulo 4. Capítulo 25 nós temos outro Enoque, que é neto de Abraão. No capítulo 46 de Gênesis nós temos outro Enoque, que é filho de Ruben. E nós temos aqui no capítulo 5 o Enoque, filho de Jared, que é o 7º desde Adão. Adão 1, 7, 2, 3 Enos, 4 Cainã, 5 Malael, 6 Jared, 7 Enoque. E eu quero que você grave isso. Enoque, o 7º depois de Adão. Mas se nós olharmos aqui no capítulo 4, a descendência de Caim, a descendência amaldiçoada por Deus,
nós veremos que havia outro homem que era o sétimo desde Adão. Ele tem um nome, olha aí no versículo 19, ele se chama Lameque. Versículo 19 do capítulo 4 diz quem é Lameque, o que Lameque fez. Lameque tomou para si 2 esposas, o nome de uma era Ada e a outra se chamava Zilá. E disse Lameque às suas esposas: Ada e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, mas a de Lameque 70 vezes 7. Então o que a gente olha aqui no versículo 19, 23 e 24 do capítulo 4, que o sétimo desde Adão era completamente diferente de Enoque. Porque Enoque também era o sétimo, mas ele andou com Deus. Lameque era um homem vingativo, cheio de ira e bígamo, o primeiro homem que se casou com 2 mulheres que nós temos registrado nas Escrituras. Lameque era como o anticristo, e Enoque é um tipo de Cristo. É esse o tipo de homem. E quando nós olhamos ao redor aqui, dos capítulos anteriores e posteriores, a gente observa a tragédia humana. Como vimos em Gênesis 3, o homem, ele desobedeceu a Deus, ele quebrou o pacto que tinha feito com Deus. Tragédia. No capítulo 4 de Gênesis, nós temos as consequências imediatas do pecado, na tragédia familiar de Caim matando Abel. Tragédia. O capítulo 6 a 8 mostra as consequências máximas do pecado, aonde Deus, lá em Gênesis 6:5, ele diz, aliás é narrado: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Importante dizer aqui que essa linguagem de Deus se arrepender é uma linguagem de acomodação, porque Deus, ele decreta as coisas. Ele não se arrepende como se algo tivesse dado errado ou fugido do seu controle. Mas aqui é a maneira do escritor dizer do quão sério foi o pecado a ponto de Deus decidir: vou dar cabo da humanidade. E foi isso que aconteceu. O dilúvio dizimou a raça humana, sobrando apenas a família de Noé, que Deus decidiu salvar. Então de capítulo 6 ao 8, nós temos mais tragédia por causa do pecado. Mas agora, no meio desses capítulos 3 e 4 e 6 a 8, nós temos um capítulo em especial, que é o capítulo 5 do nosso texto. E nesse capítulo uma estrela brilha solitária: Enoque. É como se eles estivessem encharcados de trevas e apenas uma pequena luz brilhasse no meio de tudo isso, no meio desse tipo de gente. Essa estrela aqui era Enoque. Talvez você não tenha grandes dons, nem seja muito talentoso, porque tem pessoas mais talentosas do que as outras, pessoas mais inteligentes do que as outras, tem pessoas mais comunicativas do que as outras, até mais bonitas. Talvez você não tenha grandes influências, talvez você não tenha poder econômico, talvez você pode vir a viver e morrer e as pessoas nem sequer ouvirão falar de você. Mas as trevas não precisam ser completas. Mais do que isso, elas não devem ser completas. Você pode, como uma pequena luz em meio à tragédia, brilhar por andar com Deus. A propósito, quando nós olhamos para o Novo Testamento, observamos que o Senhor Jesus, Ele mesmo nos ordena e diz que nós somos luz do mundo. Pequenas luzes que refletem a sua glória em um mundo de trevas. Assim era Enoque. Assim podemos ser. Outra pergunta importante que nós devemos responder sobre o nosso texto
e sobre Enoque, não apenas quem ele era, mas o que ele fez. No texto, nós lemos duas vezes o que ele fez, no versículo 22 e no versículo 24. O texto é bem claro e direto quando fala que ele andou com Deus. É isso que o texto quer que a gente repare, porque lembrem-se, o padrão aqui foi quebrado com essa nota sobre a maneira como Enoque viveu. Ele andou com Deus. Mas ao olhar no contexto de Enoque, o que será que os outros homens estavam fazendo? Em Gênesis 4:20 está escrito que Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. É o primeiro registro de um homem que trabalha com montagem, com engenharia, né, digamos, e criação de gado. Foi isso que ele fez. Esse homem chamado Jabal ficou conhecido por ser um criador e um construtor. No versículo 21 do capítulo 4 de Gênesis, nós temos o irmão dele, chamado Jubal. Jubal é o pai de todos que tocam harpa e flauta, é o primeiro músico, artista nessa arte musical que nós temos registrado nas Escrituras. Foi isso que ele fez, ele ficou conhecido como sendo artista. Em Gênesis 4:22 aparece Zilá, uma mulher que por sua vez deu à luz a Tubal-Caim. Tubal-Caim foi o primeiro homem a trabalhar com instrumentos cortantes na Bíblia, trabalhar com metalurgia. Foi isso que ele fez, ele ficou registrado na história como tendo feito isso. Mas Enoque, o que ele fez? Ele andou com Deus. Um dia, todos nós morreremos, a não ser que o Senhor volte antes. E é comum, eu já participei de alguns enterros, aquelas palavras e até homenagens que relatam um pouco sobre a vida do defunto. As pessoas dizem, foi isso que ele fez, foi isso que ela fez. E normalmente as pessoas são bem misericordiosas nessas palavras. Depois que a pessoa morre, a tendência é se focar nas qualidades. Mas algumas características não tem como fugir. A pergunta é como nós seremos conhecidos? Como grandes engenheiros, grandes trabalhadores, grandes artistas, um excelente patrão, um excelente funcionário, ou como homens e mulheres de Deus, como alguém que andou com Deus, como alguém que foi piedoso, homens e mulheres de oração. E quando nós olhamos para o nosso texto aqui, nos é mostrado a maneira como Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus em fidelidade, porque quando está lá em hebraico, o que foi traduzido como Enoque andou com Deus, a nossa tradução omite um artigo aí. No original está Enoque andou com o Deus. Não é qualquer Deus, não é qualquer divindade, é com o Deus. Porque na época havia alguns que adoravam a outras divindades. Na época que esse texto foi escrito, foi dado para o povo. Há pessoas que adoravam o sol, que não é Deus. Há pessoas que adoravam a lua, que não é Deus. Mas hoje há pessoas que adoram a Alá, que não é Deus. Outros adoram a Buda, que não é Deus. Outros adoram a sua própria fama, o seu próprio talento, a sua própria beleza, que não é Deus, não passam de ídolos. Mas Enoque, ele não adorou várias divindades, não adorou os seus méritos, não adorou os seus talentos, não adorou outros conceitos que tinham na sua época. Ele adorou o Deus vivo, porque só existe um Deus. É esse Deus que Enoque adorou. E esse verbo que foi hebraico, foi traduzido aí como andar, ele nos traz algumas informações adicionais. E eu quero explicar para vocês algo que é muito interessante na língua hebraica, que compõe a maior parte do Antigo Testamento.
é que os verbos hebraicos, eles não falam quando a ação aconteceu, mas falam como ela aconteceu. O português é diferente. Se eu digo assim, viverei, quem que viveu? Eu. Pessoa que viveu foi eu. Quando eu vivi? No futuro. Com uma palavra você sabe quem e quando. Mas em hebraico não é assim. Em hebraico você sabe como a pessoa viveu. O que dá para a gente entender sobre quando outros elementos. Mas no verbo está a maneira como é que ela viveu. E esse verbo aí, ele está no modo hebraico. E você pode até gravar isso se você quiser, que se chama Hitpael, é um tronco hebraico. Hitpael, ele é interessante porque ele é algo que expressa intensidade. Não é assim que Enoque andou com Deus despercebidamente, relaxadamente. Não é que ele andou com Deus de qualquer maneira, ele andou com Deus intensamente, com todas as suas forças, todos os seus recursos, se obrigando a andar com Deus, lutando contra o que ele queria fazer, provavelmente para andar com Deus. Ele andou com intensidade. Em Gênesis 17, Deus disse a Abraão: ande diante de mim. Depois ele disse a Jacó: ande após mim. Mas quando nós olhamos para Enoque, ele andou com a ideia de cumplicidade, intimidade e intensidade aplicada aqui no conceito do verbo. No Paquistão, homens e mulheres não caminham juntos. É sempre o homem na frente e a mulher, ela anda 5 passos atrás, um pouquinho à direita. A ideia que eles defendem e que nós discordamos, porque sabemos que as mulheres têm o mesmo valor que os homens, é que as mulheres, elas não são tão valiosas quanto os homens e por isso não são tão dignas de ter intimidade suficiente para andar do lado. Quando nós olhamos Gênesis, nós vemos os papéis do homem e da mulher, mas isso não significa que nós temos diferente valor. Muito pelo contrário. Nós temos o mesmo valor, que eu poderia dizer o valor antropológico. Embora tenhamos papéis diferentes. E nós somos estimulados, instruídos por Deus para que um homem, ao se casar com a mulher, tenha intimidade, ser os dois uma só carne. No nosso texto, nós temos um homem que andou intensamente com Deus, intimamente com Deus. Um homem que andou não apenas com qualquer Deus, mas com o Deus. Foi isso que ele fez. Mas, no Novo Testamento, peço que abra sua Bíblia lá em Hebreus 11. Nós temos mais informações sobre a maneira que Enoque andou com Deus. Hebreus 11, 5. Hebreus 11, 5 diz o seguinte: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador, recompensador dos que o buscam. Então, se Enoque andou com Deus, ele andou agradando a Deus, ele andou em santidade. Mas o texto começa no versículo 5 aqui de Hebreus 11 dizendo: pela fé. Ele andou pela fé. A nossa caminhada cristã com Deus é pela fé. Nós não enxergamos Deus. Assim como Enoque não, porque ele andava pela fé.
mas nós, pela fé, sabemos que Ele é mais real do que a nossa própria realidade. Nós estudamos, trabalhamos, fazemos várias coisas e sabemos que isso tudo é real. Mas Deus, que é invisível, que é Espírito, é mais real do que tudo isso, tudo que é palpável, porque Ele mesmo criou a própria realidade. Enoque caminhava por fé, não pelo que ele via. Ele tinha comunhão íntima, embora invisível com Deus. E ela foi, a ideia aqui também, a construção aqui, hebraica, dá uma ideia de progresso. É como se Enoque andasse continuamente, como se com o passar do tempo ele andasse cada vez mais, indicando progresso a ponto de o próprio Deus o recolher. Foi isso que Enoque fez. Nós fazemos várias coisas e nós precisamos estabelecer prioridades, porque nós valorizamos muito assim nosso currículo acadêmico, valorizamos muito o nosso trabalho e nós valorizamos muito a nossa família, que é muito importante, mesmo, porque é bíblico. Mas mais importante do que tudo isso e que vai refletir, que vai absorver todas essas camadas, é a nossa vida com Deus. Isso é importante. E de maneira progressiva, andar por fé. Foi isso que ele fez e é isso que nós devemos fazer. Outra pergunta, não apenas quem era Enoque, não apenas o que ele fez, mas outra pergunta importante é: o que ele fez? Enoque foi o primeiro grande pregador da história, mas nós não sabemos disso até chegar no Novo Testamento. Abra sua Bíblia lá no livro de Judas. Judas 14. Judas 14, 15, nós temos um pequeno pedaço de um dos sermões ou de uma das profecias, que Enoque entregou para o seu povo. E há uma palavra nesse extrato de sermão ou alguma expressão que surge várias vezes, eu quero que vocês observem. Judas 14, 15. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque. Qual Enoque? Sétimo depois de Adão. Dizendo, é o nosso Enoque. O que Enoque dizia no seu tempo? Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Uma das palavras que nós mais vemos repetir aí é ímpios, ímpias, impiedade, insolentes. Isso daí mostra um pouco da realidade que Enoque viveu, porque ele viveu no meio de um mundo ímpio. E é comum nós contemplarmos as circunstâncias, olharmos as notícias na internet, na TV, recebermos informações de que as coisas não estão boas e de fato não estão. Mas um conceito que nós temos que corrigir é achar que a nossa época provavelmente é a pior que tem. Porque o mundo, a partir de Gênesis 3 para cá, ele só viveu tragédia. Ele só viveu na realidade do pecado. Assim como você pode dizer que onde você estuda é ruim, seus professores são ruins, todos ensinam ideologias diversas contra o cristianismo. Você pode dizer também que as pessoas que convivem com vocês não têm piedade, não andam com Deus. Você pode dizer também que a sua família é péssima. Você pode dizer
que Uberlândia está caminhando a passos largos contra Deus, o que pode ser verdade, e pode ser sim. Mas você pode olhar para tudo isso e usar isso de desculpa e dizer: é difícil andar com Deus aonde eu estou. É difícil andar com Deus em Uberlândia, onde eu estudo, onde eu trabalho. Mas Enoque, ele andou com Deus em meio ao mundo ímpio. E quando nós olhamos para Gênesis 5, nós vemos que o texto fala muito a respeito de quantas pessoas viviam. E se nós fizermos algumas contas rápidas, para aqueles da área das exatas, vão notar que algumas coisas. Antes de eu falar isso, eu quero deixar claro uma questão da minha linha aqui. Eu realmente acredito que o relato aqui de Gênesis 5, quando ele fala da quantidade de anos que as pessoas viviam, é literal. Há outras linhas boas, mas para mim não convincentes, que dizem que isso aqui não são os anos que nós temos atualmente. Eu creio que esses anos eram literais. E isso é base para eu afirmar uma coisa: Adão estava vivo quando Enoque nasceu. Quando nós olhamos para quantos anos Adão viveu, que ao todo foram 930 anos, e comparamos aqui, fazemos algumas contas rápidas, nós vamos ver que quando Enoque nasceu, Adão tinha 622 anos. Jovem ainda. Bastante jovem. Então, aproximadamente por mais ou menos 300 anos, Adão e Enoque conviveram no mesmo planeta. E se nós fizermos mais contas ainda, e é a última conta que eu peço para vocês fazerem, nós saberemos que Enoque começou a andar com Deus quando Adão tinha em torno de 365 anos. Então, por 243 anos, Adão, que não andou com Deus no jardim do Éden, contemplou Enoque andar com Deus fora do jardim do Éden, no meio de um mundo de ímpios. Adão, que tinha as condições perfeitas, quebrou o pacto e não andou com Deus. Enoque, que tinha todas as condições contrárias, ele andou com Deus. O interessante é que normalmente nós pensamos que viver com Deus ou viver para Deus é viver uma vida ascética, separada de tudo. E que isso vai ser suficiente para nós andarmos com Deus. A ideia do monastério. Você se separa do mundo, você se isola da realidade externa e aquilo ali vai te blindar de alguns pecados e você vai conseguir andar com Deus. Mas isso não é verdade, porque o pecado, ele primeiro nasce do seu coração. Os estímulos externos, ele encontra com os seus estímulos internos pecaminosos. E você peca. Mas Enoque, ele teve uma vida comum. Porque em Gênesis 5:22, pode ir na sua Bíblia novamente, diz assim: andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Então Enoque se casou. Enoque se casou, e teve pelo menos 5 filhos. Porque o texto fala de filhos, no plural, então tem que ser pelo menos 2 meninos. Fala de filhas, no plural, então tem que ser pelo menos 2 meninas. Fora Metusalém, pelo menos 5. Enoque tem uma vida comum, se casou, teve filhos. Se teve filhos, teve que trabalhar para sustentar os filhos. Viveu no meio de um mundo de impiedade. E ainda assim, andou com Deus. Mesmo no meio familiar, é possível andar com Deus. Mesmo onde você trabalha, é possível andar com Deus. Mesmo aqui na cidade de Uberlândia, é possível andar com Deus. Sabe por quê? Porque nós andamos, como vimos antes, por fé. Não é olhando as circunstâncias, é por fé. Então é possível você cumprir com as suas obrigações cotidianas, ter uma vida
piedosa. Os puritanos são um exemplo maravilhoso disso, porque eles eram homens e mulheres piedosos, mas que trabalhavam intensamente, criavam seus filhos, se relacionavam marido e esposa, produziam cultura e defendiam a fé evangélica. Esse termo é um termo bem puritano, fé evangélica. Eles andaram com Deus no mundo em que nós estamos. E é por isso que essa pergunta, onde ele fez, é importante. Porque é aqui que nós vamos andar com o Senhor. Outra pergunta que nós temos que fazer para o nosso texto, e sobre Enoque, porque até agora nós vimos quem ele era, o que ele fez, onde ele fez, e agora veio o porquê ele fez. Lá em Judas 14, nós podemos voltar para lá, por favor. Judas 14, o texto que nós lemos há pouco. Diz assim: quanto a estes, que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor. Esse verso está falando de ímpios que convivem com pessoas tementes a Deus, citando a profecia de Enoque, porque ele era profeta, porque o texto diz que ele profetizou. Todos os profetas de Deus, desde o começo do mundo, falaram de Cristo, apontaram para a salvação em Jesus. Como todos os profetas, Enoque ele conseguiu vislumbrar as promessas de Deus. E em uma das suas profecias ele diz: eis que veio o Senhor, e esse Senhor aplicaria o seu juízo. Ele viria com as suas santas miríades, com os seus anjos, e aplicaria o juízo sobre esses ímpias que vivem impiamente, porque Ele é santo, Ele é justo, e para aplicar a sua justiça, Ele vai voltar e julgar a todos. Mas aqueles que foram eleitos para a salvação, o Senhor também teve que exercer a sua justiça, mas sobre Jesus. Jesus Cristo, Ele recebeu a conta daqueles que andam por fé com Deus. A graça foi comprada a preço de sangue, sangue do Salvador Jesus. Uma graça cara, porque é sangue precioso. É o próprio Deus justo. E assim como todos os profetas do Antigo Testamento que contemplavam, os olhos deles eram voltados para o futuro do Senhor aplicando a sua justiça, Enoque também fez. Quando Paulo diz para Timóteo tomar cuidado para não se desviar, ele diz: lembre-se de Jesus Cristo. Quando o escritor de Hebreus aplica como correr a carreira cristã, ele diz lá em Hebreus 12, 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. Então perceba que Enoque ele não andou como ele fez, porque ele foi por esforço pessoal. Foi pela graça que o capacitou a andar. Foi a graça que o sustentou. Foi a graça que o fortaleceu para ele andar intensamente com o Deus e com intimidade. Eis que veio o Senhor, ele tinha diante dos seus olhos. E em Judas 14, nessa parte do sermão de Enoque, nós temos a palavra toda 4 vezes. Ele viu que o Senhor julga cada pensamento, cada palavra, cada ação humana. Enoque teve a visão de Jesus, ele viu que Jesus voltaria, que todos seríamos julgados por ele. Não um pelo outro, nem pelo mundo à nossa volta, mas por Jesus Cristo. Esse Jesus que voltará, estabelecerá o seu tribunal, mas para aqueles que andam por fé em Deus,
ele dirá: vinde benditos do meu Pai. É por isso que Enoque andou com Deus, pela graça. Só o Senhor Jesus importa. Oração por si só não aproxima de Deus, mas sim a oração que você foca os seus olhos em Jesus. A pura leitura bíblica não vai te aproximar de Deus, porque há pessoas que leem a Bíblia para criticá-la. O que nos aproxima de Deus é a leitura que nós fazemos pelos olhos da fé em Jesus Cristo. Em Gênesis, em Mateus capítulo 4, quando o diabo tenta Jesus, ele cita a Bíblia, distorcidamente. Mas ele cita a Bíblia, o diabo conhece a Bíblia. Seus colegas ou familiares provavelmente conhecem pedaços da Bíblia, mas a leitura bíblica que edifica é a leitura que enxerga Jesus, do Antigo ao Novo Testamento. Ouvir pregações por si só não vai te aproximar do Senhor, mas ouvir a voz do bom pastor durante a pregação, isso sim te aproximará de Deus. Uma vida na igreja por si só não te aproxima do Senhor, porque a igreja ela pode se resumir a grupinhos sociais. Mas nós somos igreja porque nós nos reunimos em nome de Jesus, o ajuntamento dos santos, para adorar o nome de Jesus. Através do nome de Jesus, nós nos reunimos aqui e nós nos alegramos na presença um do outro e principalmente na presença de Deus. Se você se esquecer isso, você é um alvo fácil. Enoque não se esqueceu, ele conseguiu nadar contra a correnteza. Lembre-se do contexto aqui de impiedade que eu mostrei para vocês. Os seus olhos estavam na direção de Cristo. E aqui eu quero fazer um grifo aqui adicional. Uma visão para o futuro consumado, ou em outros termos, uma visão escatológica. Uma perspectiva escatológica, uma perspectiva de como Deus vai resolver toda a desgraça humana, embora seja algo futuro, define a maneira como nós vivemos hoje. Existem várias linhas escatológicas, mas todas elas definem que Jesus vai voltar em glória e vai enxugar todas as lágrimas do seu povo, e nós viveremos eternamente com Ele. Eu tenho um amigo que ele teve o privilégio de receber uma proposta para estudar fora do país, nos Estados Unidos. Mas foi inesperado. Ele mandou uma tese 3 anos atrás, e aí ele recebeu um e-mail na semana, aliás, em novembro do ano passado. O e-mail dizia assim: em janeiro, vem estudar conosco. E ele é casado, tem filhos. Mas ele relata algo que é muito interessante. Ele relata que ele vivia normalmente, mas quando a perspectiva de algo do futuro, da viagem dele de janeiro, apareceu, as coisas mudaram do dia para a noite. Ele e a esposa passaram a viver em prol disso. As finanças dele passaram a girar em torno disso. Não, nós não vamos comprar um sofá novo porque nós vamos mudar para fora. Nós não vamos investir em algumas coisas aqui, tudo mais. A maneira como eles preparavam os filhos mudou. A maneira como eles lidavam com a família mudou, porque eles pensam: nós vamos passar um tempo fora, está na hora de ver família, para matar um pouco a saudade. Porque a perspectiva do futuro influenciou a maneira como eles viviam. É isso que escatologia, a perspectiva de Cristo voltando, deve fazer conosco. Deve ser o nosso norte. Nós temos que contemplar Cristo voltando para julgar. Por isso nós devemos ser santos à imagem de quem Ele é santo, à imagem do Deus vivo. Mas devemos contemplar a sua graça também e vivermos aqui a maneira como nós vivemos, trabalhamos, nos casamos, a maneira como nós
estudamos, a maneira como nós gastamos nosso dinheiro, tudo isso é norteado por uma perspectiva saudável escatológica, uma perspectiva saudável do futuro. Nós temos que olhar para o nosso alvo. Pense em Jesus no fim do mundo e viva com Jesus hoje. Pense na glória que guarda os pecadores redimidos. Pense em encontrar-se com aquele que foi crucificado por você. Pense no Salvador como juiz. Pense no fato de nós estarmos mais próximos desde o dia de Enoque, porque ele contemplou algo que nós estamos mais próximos. Certamente vem o Senhor sem demora. E o livro de Apocalipse ele termina com essa expectativa. Ora, Maranata, vem Jesus. Por isso Enoque andou e por isso nós devemos andar. E uma última pergunta que nós devemos fazer para o nosso texto, porque até agora vimos quem era Enoque, o que ele fez. Nós vimos também por que ele fez. Nós vimos também onde ele fez. Mas a última pergunta é para onde isso o conduziu. Se nós compararmos com os outros homens do seu tempo, Enoque viveu pouco tempo na terra. Ele viveu pouco mais de 360 anos. Coisa bem jovem, né? E a maioria de nós aqui, predominantemente, nós somos jovens. Pouco tempo de vida se comparado com outros homens e mulheres que nós convivemos também. Porque é mais importante do que o tempo que nós vivemos é como nós vivemos. É como se Deus se importasse mais com o peso que nós temos do que com a nossa métrica de vida. 8 vezes nós lemos em Gênesis 5, ele viveu e morreu, viveu e morreu, viveu e morreu. Mas de Enoque nós lemos em Hebreus que ele não viu a morte. Deus o tomou para si. Enoque era do Senhor. E Deus fez o que ele fará com todo pecador redimido em Jesus. Vai nos tomar. Quer seja através da morte, agora, quer seja quando ele retornar. E todos nós seremos aperfeiçoados, porque todo aquele que anda com Deus por fé é conduzido a viver com Deus na eternidade. Para isso, Enoque foi conduzido à eternidade e nós somos conduzidos à eternidade também. Eu quero terminar dizendo que o Novo Testamento ele apresenta isso de maneira muito bela quando Jesus ele vai dizer que ele é o caminho. Para nós andarmos com Deus, nós temos que andar com Jesus. O caminho. E no Evangelho de João, essa expressão eu sou é muito importante. Porque no Antigo Testamento, eu sou era o nome de Deus. Yahvé, dependendo da tradução, é o nome pessoal de Deus. Quando Moisés ele ouve a voz de Deus saindo de uma sarça que estava inflamada, mas não se consumia, e Deus ordena que ele vá lá e liberte o povo, e Moisés pergunta para ele: se me perguntarem quem me enviou, quem eu vou dizer? O Senhor diz: eu sou o que sou. O eu sou te enviou. É por isso que Jesus diz lá no Evangelho de João: eu sou o pão da vida. O maná no Antigo Testamento prefigurava Jesus. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o bom pastor. O Salmo 23 fala de Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E é no rumo desse grande eu sou que todos nós seremos conduzidos
se andarmos e vivermos com Deus. Mas tudo isso é pela graça em Jesus. Não pelos nossos méritos, não pela nossa vontade. Enoque sabia disso. Por isso o herói dessa história não é Enoque. O herói nessa história é quem o capacitou a fazer o que ele fez, que é Jesus Cristo, quando morreu na cruz para todos aqueles salvos no Antigo e no Novo Testamento, inclusive para nós nessa noite. Vamos orar?